Glórias a Deus, oh Deus maravilhoso, toda a nossa honra, toda a nossa glória, todos os nossos agradecimentos, louvores e adoração ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode, tudo vê e tudo realiza, aquele que tem um tempo certo para todas as coisas. E eu, de uma forma muito ímpar, agradeço a Deus pela chuva em tempos que cronologicamente já passou, né? Já havia passado de chuvas. Mas Deus, Ele é provedor e Ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Tudo na hora certa, tudo no tempo de Deus. E a chuvinha veio, né? Tá aí. Glória a Deus por isso. E só gratidão ao coração. Amém? E Deus, né? Deus tem expectativa a respeito de nós. Ele tem expectativa, porque nós temos a expectativa com relação a Deus, né? A gente pede, a gente clama, a gente busca a Ele, para que Deus continue nos dando saúde, para que Deus nos mantenha no emprego, para que a nossa descendência seja ali plantado à beira dos ribeiros, né? Que prospere, que sejam felizes. E tantas expectativas que nós temos com relação a Deus. E Deus, qual é a expectativa que Deus tem a nosso respeito? Né? Qual é? Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 12:4. E o meu pontinho predileto para gravar nessas gotículas, aproveitei hoje aqui, porém já está começando a aquecer o aparelho. Mas se parar, tudo bem também. Então veja lá o que está escrito lá em Romanos 12:4. Vocês ainda não suportaram o pecado até a derramação do sangue. Deus tem expectativa de que venhamos a suportar, a enfrentar, a derrotar o pecado. Amém? É isso. É a expectativa dele, porque ser tentados, eu e você somos tentados 24 horas por dia, mas resistir ao pecado é o que Deus espera de nós. Porque qual seria o pecado aí escondido, né? Digamos assim. Seria porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. A Bíblia não define, é pecado. Seria o pecado da gula ou seria um pecado tão hediondo, né? Ou seria um pecado que a gente mesmo não sabe, a gente mesmo não consegue definir. Que Deus nos livre, que Deus nos dê força para enfrentar, para resistir ao pecado e satisfazer as expectativas dele com relação a nós. Porque estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E se ele tem essa expectativa com relação a nós, que tenhamos bom êxito, não é verdade? E que Deus nos dê força, nos dê coragem, em mais esse dia que irradia, e que estejamos sempre com o coração cheio de gratidão, e venhamos a fazer o melhor de nós, para a glória de Deus. Amém? E a dica terapêutica de hoje, oh dia maravilhoso, né? Vamos nos movimentar, vamos nos alongar, vamos fazer uma caminhadinha, vamos relaxar, vamos respirar conscientemente e vamos nos conectar a Deus, sempre, sempre.